Rai ou Raimundo? Rai Alves, Raimundo Alves. Rai Alves. Rai Havana, todo mundo nessa ideia de função. Tá igual o Gênison Pontes. Não, mas assim, Gênison mas figura, o que mais te agrada de verdade? Assim? Não, Rai Alves mesmo. Rai Alves, beleza. Podemos ir, jovem? É mesmo? Você jura que podemos ir? Eu já cutuquei nesse momento, já tem meia hora. Então tá bom. No tempo exato, 12 minutos. Ok, então vamos lá. Jurubebas. Seja bem-vindo mais uma vez ao pior e melhor podcast do mundo, que é o Jurubebas. Hoje vamos falar sobre cinema, curta-metragem, comunicação, como é que é trabalhar com isso, produção e tal. E chamamos uma pessoa muito especial, um cara que tem sobra de experiências nessa área, né? E aqui no Jurubebas você sabe, independente do assunto, a pessoa com quem a gente vai conversar precisa ter conteúdo, né? Porque se tem uma coisa que eu não gosto, não vou dizer odeio, porque eu odeio essa palavra, odiar, né? Senso comum. Por que o senso comum me incomoda tanto? Porque o senso comum já provocou muita coisa ruim no planeta. Só para te dar um exemplo. Lá atrás, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, ou talvez até um pouco mais, muitas crianças morreram de tétano. E por quê? Porque naquela época o senso comum achava que que curar o umbigo do recém-nascido com telha de aranha era bom, né? E aí a criança morria de tétano. Isso para você entender o que é o senso comum. Então tá bom, mas antes de começar eu quero pedir que você dê like nesse vídeo para ele ser mostrado para muito mais pessoas. O like é muito importante por causa disso, porque o YouTube entende que o seu vídeo tem relevância e aí sai mostrando para outras pessoas que não teriam contato com o vídeo se não fosse o seu like. Gostou? Like. Não gostou? Like. Beleza? Outra coisa importante é a sua inscrição no canal. Também traz muita relevância para o trabalho que a gente está fazendo aqui, beleza? E o sininho das notificações também, se você clicar nele, vai ficar sabendo de tudo que a gente produzir aqui com antecedência, beleza? Rai Alves. Meu avô, Rai, ele veio do Líbano, né? E aí eu via o meu avô, de vez em quando, ele fazia, sabe aquele movimento assim? Ele fazia essa coisa. Aí um dia eu falei, vô, como é que é isso aí? Isso quer dizer o quê? Ele falou, não, quando você faz isso para alguém, você está dizendo, que o meu coração, as minhas palavras e os meus pensamentos, os melhores em todos os sentidos, estejam sempre com você. Com essa saudação, eu te recebo aqui no nosso Jurubebas e espero que a nossa conversa seja altamente proveitosa para todo mundo que vai ver esse vídeo. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, né? Uma pessoa que eu já conheço há muito tempo e sei da capacidade. Sei que é um grande comunicador. E sucesso no Jurubebas, viu? Espero que o Jurubebas entre aí na corrente dessa comunicação goiana e brasileira, né? Tomara, cara, tomara. Bom, pelo menos a gente vai ser honesto aqui sempre, né, na proposta de levar conteúdo para as pessoas. Que esse é digamos assim, é uma avenida que você encontra aí nas redes sociais, e principalmente estando em Goiás, né? Ao contrário do que muita gente pensa, Goiás é uma floresta enorme de pessoas com muita condição, com muito conteúdo, principalmente na academia, né? E essas pessoas estão aí com esse conhecimento sem mostrar. Eu acho que o Jurubebas pode ser um grande canal para a gente sair mostrando para o Brasil inteiro e para o mundo, né, todas essas qualidades que a gente tem aqui para exportar com muita dignidade, vamos dizer assim, né? Eu acho interessante isso, até mesmo porque a gente está falando de Goiás. Goiânia, por exemplo, é uma cidade que é 100 anos, né? Vai fazer 100 anos, já fez... Nem isso. Nem isso, né? E o que você mais encontra pelo mundo é goiano.
Você pode ir para qualquer lugar do mundo, você vai encontrar um goiano. Sempre vai ter um goiano. Então, eu acho que o trabalho goiano está realmente precisando disso, né? Dessa divulgação. Aparecer, né? Aparecer. Né? Eu sempre tive dificuldade com isso, porque Goiânia, por exemplo, está fora do eixo, né? Você tem Rio, São Paulo, Brasília, né? E Goiânia fica fora desse eixo, principalmente do eixo cultural. Você vê que aqui a gente tem problemas, por exemplo, para receber peças de teatro, grandes eventos e tal. Tá mudando, tá melhorando e tal, né? Assim, enfim. Mas ainda falta muita coisa, né, para a gente ter lá os 500 anos, né, que São Paulo, Rio de Janeiro e tal, né, que você já tem uma coisa sedimentada. Eu, por exemplo, quando morava no Rio, eu frequentei alguns botecos lá, que o pessoal chama de pé sujo, né, no Rio. Pé sujo é o boteco que você fica em pé, né, com mais de 100 anos, cara. Então, assim, é um negócio meio doido. Você fala, pô, mas... O boteco tem mais de 100 anos, então, né? Passou cara, do avô pro pai. Exatamente. E português, por exemplo, no Rio tem muito português. Então, assim, nessa área, né, padaria, bares e tal, então é isso aí, vem do avô do sei da quantos, que chegou de Portugal, que não sei o quê, que veio e foi passando de um para o outro, e aquilo, ou seja, você sente a cultura, você percebe aquilo, tá no dia a dia das pessoas, né? Goiânia é muito nova ainda, né? Para a gente ter esse tipo de... Aqui, eu costumo, de vez em quando, ir a um restaurante que ele tem quase 50 anos de fundação. Aí você nota a diferença, até parece muito com os do Rio de Janeiro. Os garçons estão lá há mais de 30 anos, todos uniformizados, todo mundo com a gravatinha, todo mundo se comportando como garçom, né? É o cara que vem e serve você e tal, ou seja, muito diferente da maioria dos restaurantes, muito mais novos e tal, que não tem isso, né? Praticamente não tem isso. Mas é interessante você perceber essa coisa da cultura. Mas vamos lá, vamos falar de produção cinematográfica. Eu queria, para começar a nossa conversa, que você desse uma geral nesse assunto. Como é que é isso aqui em Goiânia? A que ponto que isso está? Goiás, né? Não vamos falar só de Goiânia, de Goiás. Como é que isso está? As dificuldades desse setor, que não são poucas, não são pequenas, né? Como é que é ser diretor de cinema? Como é que é ter Tupi Filmes, né? Como é que é se meter nesse tipo de coisa que você se meteu, sei lá, há quantos anos, entendeu? E essas dificuldades todas que você enfrenta diariamente para tocar isso para frente, para fazer isso evoluir. Leal, é o seguinte, nós estamos passando por um processo de renascimento cultural, eu digo Brasil. Ok. Né? Porque nós tivemos aí uma ruptura gigantesca. Com certeza. Né? Então, com essa mudança que nós tivemos há pouco, então está existindo um renascimento cultural. O que é para mim, e para mim e para as outras pessoas, claro, o renascimento cultural? São os festivais e as leis, né? Isso que eu queria dizer. Ok. Né? São as leis de incentivos, né? Que foi tirado do setor há pouco tempo atrás. Então, assim, como é que você fazia um filme? Eu e a Carla, por exemplo, Carla Radia, minha amiga, que trabalha comigo há muito tempo na execução dos trabalhos, é roteirista, é produtora. E que agora está trabalhando com a gente aqui no Jurubebas. Está aqui no Jurubebas também. Nós fizemos um longa-metragem com um apoio da Ancine, eu digo apoio porque se você falar o orçamento de um filme desse no Rio de Janeiro, os caras falam, cara, você tá ficando doido. Né? Então, assim, tivemos um apoio do governo do estado na época, né, uma parcela do governo do estado e uma parcela da Ancine, para juntar uma quantidade que hoje eu não consigo fazer um curta-metragem. Entendi. Né? Então, como nós somos documentaristas, nós fizemos o filme em 2 pessoas, né? Que é entrevistar e o outro fazer a câmera. No caso sou eu, que sou diretor de fotografia também. Então a Carla fazia esse papel de estar fazendo as entrevistas e eu fazia o papel de estar fotografando. Isso nós filmamos em Brasília, nós filmamos em Diamantina, nós contamos a história do Juscelino Kubitschek através das fotografias do Hélio de Oliveira. Então nós contamos como é que foi a construção de Brasília, né? Ou seja, um documentário
extremamente Não, relevante. Relevante, a gente está distribuindo, tá? Não fizemos um lançamento oficial ainda, mas vamos fazer, porque quando nós terminamos o filme, veio a pandemia, que foi outro blackout total. Com certeza. Já não bastava... a falta de dinheiro. Nossa, né? Eu nem vou dizer falta de dinheiro. A falta de tudo, cara. Porque alguém que passe a pensar ou tentar convencer alguém que um país não precisa de cultura... Exatamente. Você entendeu? Isso foi um mergulho numa fossa que não tem fundo, cara. Mas isso é exatamente o que eles querem, né? Porque quanto mais pessoas, tipo eles, pessoas que não pensam, entendeu? Com certeza, mais fácil. É favorável, né? Sim, então, claro. Assim, esses articuladores culturais, vamos tirar esse povo de... Porque, meu amigo, o que nós fazemos? Nós trazemos trabalhos, nós trazemos informação. Por exemplo, esse filme de Brasília. Quantas crianças hoje sabem como é que foi a história de Brasília? Qual que é o filme que você tem que conta a história da Gustavo de Brasília? Tem 30 anos, o último. Então, assim, um material desse, a forma de que ele pode ser um material educativo é gigantesca. O que eu acho mais interessante é o seguinte, pegando esse seu raciocínio aí, como é que alguém pode falar de patriotismo de uma pessoa que não conhece a própria história? Conhece a própria história, é muito. Quer dizer, para você amar o seu país, você precisa conhecer a história, não só do país como Estado, mas a história das pessoas que fizeram, que construíram isso para chegar nesse ponto e tal, não sei o quê. Enfim, né? Como que um discurso poderia estar desligado do outro. Ou seja, quando você abre mão da cultura, você está abrindo mão de desenvolvimento humano. Né? É assim, será que alguém acha que por conta das armas ou da ignorância, nós seríamos quem nós somos? Nós estaríamos aqui usando microfones, computadores, roupas, remédios. De maneira nenhuma. Você acha, cara? É óbvio que a gente ia estar aqui vivendo como animais, cara. Essa que é a verdade. Essa é a verdade. Entendeu? Você já imaginou se não fosse a tecnologia que existe hoje para cuidar dos dentes das pessoas, né? Da pele das pessoas, da saúde delas, para enfrentar 1 bilhão de doenças? Tudo isso veio por conta da cultura e da necessidade que a cultura trouxe para as civilizações. Ou seja, quando você abre mão da cultura, você está dizendo assim, não, esse negócio, isso é besteira, entendeu? Nós estamos num determinado ponto e esse ponto é suficiente. Como assim, cara? Quer dizer que você vai desvalorizar da noite para o dia todas as pessoas que fizeram tudo que a gente usufrui hoje? Como é que pode ser isso, meu irmão? Imagina você chegando na sua casa, certo? Você se filiou a um tal partido ou movimento, aí você olha para sua vitrola, né? Porque você é um cara... Aí lá tem um disco do Gilberto Gil, você fala assim, não ouço mais Gilberto Gil. Então, meu amigo, é muita loucura pra gente. Você pega lá um livro do Drummond de Andrade e fala assim, tá precisando de papel aí na churrasqueira aí pra botar fogo? Mim, isso é loucura, né? Eu não Dentro dessa construção que eu nem discuto isso assim abertamente, porque eu não vou perder meu tempo. Com certeza. Né, numa discussão tão imbecil como essa que a gente vê na rua, as pessoas gritando e discutindo e não sei o que. Eu falei, não, amigo, chega. Tô fora. 10º enquadramento é aqui, né? A gente vai filmar aqui e vamos tocar esse barco. A Tupi Filmes, ela foi fundada há 13 anos atrás, uma produtora publicitária, né? Eu venho da publicidade, trabalhei na Ideia há muitos anos e trabalhei em agência de publicidade também. E há um bom tempo, em 2007, quando Goiânia começou a ter as leis de incentivo, eu comecei a fazer documentários, né? Coisas pequenas. Veja bem, eu só vou pontuando, né? 2007. 2007. Começou lei de incentivo, 2007. Tinha que ser em 1807. Exatamente. Ai. E aí começou a surgir aquele tanto de gente com projeto aprovado e não sei mais o que, e eu tava lá na Ideia com o Ronaldo, falei, Ronaldo,
esse povo não tem como fazer isso e não tem como pagar, porque o dinheiro dessas leis, cara, mal paga a produção. E aí o Ronaldo falou, vê o que você faz. Eu fiz, acho que 23 curta-metragens. Ó. Pela ideia. Né? Ele cedia o equipamento e a gente juntava um daqui, o outro dali. E foi aquela loucura toda. E fizemos, né, materiais, coisas extremamente engraçadas, assim, pra você ver. Gente da cultura. Tem uma história assim que eu não vou citar o nome, mas foi tão engraçado que eu e o Júlio Van, que era o ator, né? Ele ajudando a dirigir aquele movimento todo e filmando no centro, e ator para um lado, para o outro, e tinha o diretor, o cara que fez o projeto e tudo. E aí eu falei, fulano, que eu olhei, ele estava atrás de uma banca de revista. Ele falou assim, não, vocês estão tocando direitinho aí, deixa o pau quebrar. Jesus. Então, para você ver que era uma coisa que estava assim, nascendo, né? Nossa, não tava, não tinha o diretor hábito, atrás da banca de revista. Atrás da banca de revista. Então, assim, o medo dele era de chegar ali e estragar o que já estava acontecendo. Entendi. Mas é o cara que criou a história, só que não tinha o hábito de dirigir um filme, né? E aí foi, cara, as coisas foram acontecendo. E eu fiz meu primeiro material com o Ângelo Lima. Foi quem me chamou realmente para fazer cinema. Fiz 2 filmes, nós classificamos 2 filmes no primeiro FICA, né? Eu participei também da criação do festival, assim, a criação do festival no sentido de que tem várias, né? Hoje você fala assim, mas o FICA nasceu onde? Ah, foi fulano, foi cicrano. Bom, eu conheci um cara chamado Gonzaga, né? Um cara que estava fora do Brasil, que era amigo do fulano, do cicrano, do governador, não sei de quem, falou, eu vou montar um projeto para levar para o governador sobre um festival de cinema ambiental. Esse cara? Esse cara. E aí a gente tinha um programa que chamava Vida Verde e tinha a produtora e ele chegou lá à noite e falava, ó, busca filme tal, filme do Akira, filme de não sei quem, e eu vou montar esse projeto aqui, e foi feito isso. E ele levou e foi aprovado. Esse cara morreu 1 semana antes do FICA. Ó. Infelizmente ele foi agredido, levou um soco, entrou em coma e Jesus depois de 1 semana ele faleceu. E aí o FICA passa a ter 300 milhões de donos, entendeu? Eu acho que no 4º FICA fizeram um troféu para ele. Né? Então, assim, é muito engraçado isso. Né? Eu não chamo de engraçado, eu chamo de triste. Triste, engraçado no sentido contrário da palavra. Né, porque não tem cabimento, né? Você vê. A pergunta da sequência seria essa: escuta, tá, mas ele é reconhecido? Não, eu acho que não. Pois é, cara, não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Não, então aqui vai uma sugestão, né? Para vocês que estão lidando aí com o festival de cinema ambiental, né, o FICA, pesquisem isso que ele acabou de dizer aqui, né, e dê a César o que é de César, né, porque parece que lá, né, estão dando a César o que é de João. E aí... É muito simples. Você como comunicador, você já ouviu falar desse cara? Não. Não? Então pronto. Eu não ouvi. Aí já está a grande pergunta, quem é Gonzaga? Pois agora pensa bem, se esse cara fez um projeto, se esse cara apresentou esse projeto, se esse projeto foi aprovado, isso é documento, jovem. Documento. Acabou, não tem conversa, entendeu? Precisa, agora, mas fulano colaborou demais, mas o festival cresceu não sei o quê, tudo bem, mas tem uma ideia original lá. É a mesma coisa da roda, eu dou o exemplo da roda, entendeu? Você acha... que um sujeito fala, não, eu inventei a tala larga, então agora eu também inventei a roda. Não, jovem, a roda está inventada. Roda d'água, roda de caminhão, roda de trator, roda de não sei o quê, tudo que tem o formato foi criado por uma pessoa e acabou, ninguém nem sabe quem é esse sujeito, né? Então fica a mesma coisa. Fica a mesma coisa. Outro fato interessante, por exemplo, eu trabalhei numa agência de publicidade. E ali começa a minha base
cultural, porque eu fui contratado para ser câmera, né? E quando eu fui fazer o primeiro trabalho, o dono da agência me levou até Rio Verde, né? E eu tinha saído da produtora, eu não era câmera, né? Fazia áudio, fazia luz, fazia aquela coisa. Mas no câmera especificamente não, porque não tinha possibilidade. Os 2 câmeras que tinham lá, eu falava, cara, esses caras vão demorar pra caralho pra morrer. Infelizmente, um até morreu. Mas assim, não tinha a mínima possibilidade. Claro. E aí e você não tinha câmera assim não, e tal, não né? existia essa coisa de hoje todo mundo pega um celular e filma. Não existia. Câmera desse tamanho, pra você ligar, você tinha que fazer um curso. Bom, fui trabalhar na agência. Quando eu cheguei na agência, o cara falou, a gente vai fazer um documentário lá em Rio Verde e tal, e beleza, você fica tranquilo, vai dar tudo certo. Quando eu cheguei lá, que eu vi quem era o cara, eu só não saí correndo, porque ele pegou a caminhonete dele e foi embora antes. Falou, ó, tá aqui o roteiro, esse aqui é o cara que vai fazer. Era o Rolando Boldrin. Ó. Né? Aí o Boldrin olhou pra mim e falou assim, você dirige? Eu falei, carro? Ele falou, óbvio. Óbvio que é o carro. Então vamos pegar esse carro aí, vamos ali. Peguei o carro, ele pediu pra parar num barzinho, aquele Santo Antônio, que é a cidadezinha antes de chegar. Tomou uma pinguinha? Pediu uma pinguinha, não é vendinha que o povo nem... Aham. Falei, é o seguinte, esse roteiro aqui, você vai estar com ele na mão, lógico, eu vou estar falando, você vai estar conferindo. Eu não vou falar o que tá aí, tudo da forma que tá aí, porque eu não sou uma máquina para decorar isso, e eu tenho o meu jeito de falar. Moral da história, esse documentário na época vendeu 3.500 cópias, fui contratado por essa agência. E nessa agência eu comecei a tomar noção de quem eu queria ser e do que eu queria fazer. Entendi. Porque aí eu ia fazendo um curso aqui, um outro ali. Bom, pintou um comercial de uma fundação, né? E o dono da agência falou, Rai, ó, já existe o comercial, só que nós não queremos, vamos mudar. Então vai mudar a música, a letra da música, o cantor vai ser o mesmo, você vai lá e dirige esse material. Fiz, dirigi, coloquei um parceiro do editor comigo. Já nessa época eu falei, ó, você é diretor também, porque nós montamos junto. Ele, não, essa é a minha função, eu sou o editor. Falei, não, você tá junto comigo, então você vai ser diretor também. Aí fomos para a premiação da Jaime Câmara, profissionais do ano da Rede Globo. Ó. E aí tocou e falou, melhor comercial é fulano de tal. Eu falei, não é possível, cara. Aí falou assim, diretor fulano de tal. Eu falei, mas não sou eu, como assim? E eu tava com um amigo meu, que é o Luiz Fafal, grande escritor. Ei, falei, cara. Fafal, vou jogar esse copo de uísque lá agora. Ele falou, não, calma. Aí liguei pro dono da agência, falou, eu também tô sem saber. Aí ligou pra agência, o cara falou, porque precisava promover o meu RTV aqui e na hora de fazer o cadastro na TV e tal, ele acabou colocando o nome dele e tal. Aí saiu uma nota no jornal desse tamanho e tudo. Cara, mas isso pra mim acabou. Mas eles não voltaram atrás, não fizeram uma retificação? Não, botaram a notinha no jornal que foi trocado e tal, não sei mais o que. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como é que pode isso? Isso há 20 anos atrás. E vindo de um veículo, né? Vindo de um veículo, se aceitar uma situação dessa. Quer dizer, eu não tenho um prêmio de melhor comercial do ano. Então, assim, essa coisa da publicidade, isso foi me tirando e... Tá, você precisa sobreviver. Então a produtora existiu como produtora de mercado publicitário, mas agora eu resolvi não atuar mais no mercado publicitário. Então estou tentando transformar a Tupi num instituto onde a gente possa estar dando cursos para as pessoas que estão saindo da faculdade, na área de cinema, na área documental, na área até mesmo da Carla também, que é uma área de comunicação, que está sempre envolvida em festivais, né, no estado inteiro, festival como Fica, Festival da Primavera, Festival esse de Porangatuca, né, qual que é? O Tempo. Então trazer tudo isso para dentro desse instituto, onde a gente possa estar
buscando recursos para estar fazendo isso. Eu acho que é uma baita de uma ideia e você vai chegar lá, com certeza, porque isso faz muita falta, né? Você vê, os caras vão para a faculdade e saem de lá jurando que sabem fazer. Esse é que é o problema. Só que a prática é muito... Então, é assim, ó, eu quando alguém... porque eu tenho que admitir, né, que eu tenho uma experiência muito grande na área de comunicação. Eu não posso cometer a hipocrisia, dizer, não, sabe, não, eu tenho muita experiência mesmo, porque eu já vivi, assim, na prática, enfim, né? Aí muita gente fala, cara, você tem que dar um curso para comunicador e tal, não sei o quê. Aí eu falo, ó, primeiro eu não tenho tempo para isso, né? Enfim, tal, mas de vez em quando vem um, fala, não, podia me dar um curso e tal. Eu falo assim, tá bom. O que você tem para dizer? Como assim? Eu falo, não, a hora que você descobrir o que você tem para dizer, volta para a segunda aula. Até hoje não voltou ninguém. Então, na sua área, que é a linguagem do cinema, aí, meu amigo, o buraco é bem mais embaixo, porque isso vai envolver um monte de outras coisas. O cara lá na faculdade, ele pensa que sabe, mas aí quando ele vai dar de cara com a realidade, ele precisa de um conhecimento que pessoas como você têm. E ponto final. E eu ainda vou mais longe, né? Porque na minha área eu já vi isso acontecer. Quando eu montei o projeto da Rádio Companhia, algumas pessoas da academia vieram conversar comigo sobre aquele projeto, né? Olha, cara, mas isso, aquilo, o que eu percebi? Que faltava a eles a experiência de transformar o que você tem como conhecimento teórico na prática, né? É tipo assim, ó, cara, como é que você desenvolveu essa programação? Eu falo, cara, se eu fosse botar num livro, talvez esse livro, né, mas é uma coisa de sentimento, cara. Você, ó, meu foco é aqui, ó, a minha tela é essa aqui, ó, a imagem, o que eu quero tá ali. Por que tá ali? Ah, porque imagina o raciocínio inconsciente que você fez para tomar essa decisão. Esse raciocínio é baseado no quê? Na sua experiência. Não, exatamente. Na minha experiência, na minha vontade de viver de uma forma diferente, entendeu? Assim, claro. Eu não escondo isso de ninguém. Assim, eu passei por um momento na minha vida muito delicado. Eu fiquei 33 dias internado por causa de um AVC que eu tive. Jesus Cristo. Então, assim, 33 dias... Mas não deixou sequela, né? Não deixou sequela. Graças a Deus. A sequela foi só a mudança, né? O cérebro deu uma virada pro lado, na verdade... Isso eu não chamo de sequela, não. Isso eu chamo só... Deixa eu te falar. Alguém falou assim, opa, peraí. Então, o que acontece? Essa coisa de... Esse lado empresarial... Cara, é muito sinistro, é a palavra que eu quero dizer. Né? Porque eu conheço aqui o Leal, meu amigo e tal. E aí eu vou ser desleal com ele numa concorrência, entendeu? Entendi. É praticamente isso. Porque o que vale? O que vale é o meu orçamento, entendeu? A gente não tem relação nenhuma de amizade, a gente tem relação de negócio. E o negócio é uma coisa... Tô fora. Brutal, né, bicho? E depois de tudo isso que eu passei, eu falei, eu vou mudar a minha concepção de vida. E assim, eu vou pagar o preço por isso. Então, eu comecei a pensar nos documentários, nos projetos, de que forma que a gente pode estar buscando novos parceiros. Buscamos o João Moreno, que é um menino novo que faz formatação de projeto, que está junto com a gente, formatando e trabalhando incansavelmente nessa história toda, aprendendo também, porque é um cara novo, cheio de ideias, e ao mesmo tempo que as suas ideias começam a acelerar, né? Assim, você vai vendo que não é exatamente como está aqui dentro. Quando você tira para fora, a coisa é um pouco diferente. Né? Sempre é diferente. Então, assim, aí a gente tem que ter esse trabalho de estar moldando, explicando, falou, ó, bacana.
E ao mesmo tempo não podando e não cortando, mas assim, trazendo para uma realidade que ele vai ver como é que é a coisa. Claro. Que chama-se set de gravação. Então, quando você leva a pessoa para o set, que ele vê o tamanho do tripé, que ele vê que tem que carregar aquilo, que tem que ligar o som, que tem que funcionar, que não é só naquela coisa lúdica, né? A realidade ela é completamente diferente, né? Então... o paciente na sala lá, em cima da mesa, lá na sala de cirurgia, o paciente lá, e você com bisturi na mão, depois de ter feito o seu curso, tal, não sei mais o que, né? E aí o paciente vira para você, não importa a idade, vira para você e diz assim: cuida de mim, por favor. Exatamente. E aí? Esse ingrediente aí não estava lá. Porque é muito fácil a gente falar do projeto, né? A prestação de conta de um projeto. Né? Essa é uma das partes que eu acho mais interessante. Porque é muito fácil falar de um projeto. Mas como é que vai estar a sua empresa no próximo projeto? Entendeu? Então tudo isso é um trabalho minucioso. Então a gente tem hoje essa equipe formada, né, com o João, com a Bruna, com a Carla, então assim, com o Bruno Fiorese, que são pessoas do meio cinematográfico, mas assim, o Bruno é professor na universidade, o João trabalha na prefeitura, a Carla, a Bruna administra uma empresa grande em Aparecida de Goiânia. Então, assim, são pessoas envolvidas no processo, né? A Carla gente com experiência prática. A Carla tem a empresa dela, então, assim, já é uma pessoa que trabalha. Então, o que nós podemos contribuir para essa formatação do audiovisual goiano? É exatamente isso que eu estou te falando. Transformar, criar esse instituto para que a gente possa estar trabalhando, não... sendo concorrente, como eu acabei de falar no modo empresarial, mas sendo parceiros, entendeu? De pegar essa galera mais nova, os meninos estão com... Como é que é essa formatação de projetos? Como é que a gente faz para participar de outros projetos brasileiros? Da Petrobras, ou outro que abrange o Centro-Oeste, né? Que a gente possa estar... Então é fortalecer, Leal. Eu acho que essa proposta ela tem uma importância, assim, para mim ela é vital para essas pessoas por conta do seguinte: quando você tenta fazer um projeto, você até consegue aprovação e aquele trem desanda, o que acontece? Morre ali, no nascedouro, entendeu? Ou seja, aquela pessoa vai ficar traumatizada com aquilo, não deu certo, não sei o que e tal, e aí você seca uma fonte que poderia dar frutos maravilhosos. Exatamente. Quando esse sujeito tem esse tipo de ajuda, esse tipo de consultoria, parceria, sei lá o que e tal, a chance do projeto desandar como projeto, entendeu? Diminui exponencialmente. E isso faz toda a diferença. Exatamente. Né? O cara, assim, escuta, o cara tem uma baita de uma ideia, entendeu? Tem uma mente absolutamente criativa e tal, mas ele é um estabanado. Ele precisa de vários pés no chão de outras pessoas para que esse estabanamento dele em todas as áreas, menos na criativa, não se transforme no carrasco desse negócio aí que ele está tentando fazer. E é por isso que esse tipo de estrutura que você está tentando montar é fundamental. Não tenho a menor dúvida. O que eu penso? E acho que a lógica certa é essa, assim, qual que é a contribuição cultural que você está trazendo? Com certeza. Entendeu? Você está recebendo para fazer um material, né? Você está usando uma estrutura, usando pessoas. Agora, qual que é o retorno disso para a sociedade? Sim. É aí que está a importância. Nós estamos fazendo agora um filme sobre um senhor de 90 anos, que eu conhecia o pedalo, né? E hoje o pedalado é pequena. Então eu moro ali perto do Areião e dou umas voltinhas ali. E tem um amigo nosso, que ele é cadeirante, né? E é cara ativo também. E ele estava na cadeira de roda dele, e aí ele falou: vem cá, vem cá. E aí eu voltei, falei: fala, Caleb. O Caleb é o cara mais conhecido no Areião. E aí ele falou: quero te apresentar o seu Francisco. O seu Francisco tem 90 anos e ele é maratonista aqui. Falei: uai, meu, seu Francisco? Ele falou:
Falei, como é que é esse negócio da maratona do senhor? Ele falou, quando eu tô assim, meio fraco igual hoje, assim, eu dou 22 voltas. Eu falei, 22 voltas? Correndo? No Areião? No Areião? Ele falou, Eu falei, você tá brincando comigo? Jesus Cristo. Ele falou, 90 anos? 22 voltas, 90 anos e 6 meses, foi o que ele falou pra mim. Eu falei, mas não é possível, o senhor tá falando sério? Ele falou, não, mas isso é pra dar uma aquecida. Porque toda semana eu vou em Bonfinópolis. A pé? Não, correndo. Jesus Cristo. Né? Você tá de brincadeira comigo. Aí eu falei, não, só tá de brincadeira. Eu falei, o senhor topa fazer um filme? fazer um documentário sobre a vida do senhor? Ele falou, topa. E aí eu já tava com uma equipe fazendo uns projetos, vários projetos, e liguei para eles. Eles falaram, mas isso aí não vai dar certo, porque já estamos aqui com, né, a grade cheia. Aí eu liguei para Carla. Falei, Carla, eu achei um senhor aqui e contei a história para ela. Vamos gravar com ele? Ela falou, na hora, Rai, vamos gravar. E aí eu vou procurar uma pessoa, e procurou o João, né, que é esse parceiro nosso, que foi aí que eu conheci também, o João. O João formatou o projeto foi aprovado. Claro que seria aprovado. Mas lógico. O que é a história desse projeto? O que a gente pode trazer para as pessoas com uma pessoa igual o seu Francisco? Entendeu? Cara, você viver 90 anos... Não, assim, de cara, assim, não vou nem raciocinar, né? De cara, eu diria para você o seguinte, vai nesse documento, não sei qual é o roteiro, não sei o que está sendo feito, nada, mas de cara ele passa uma mensagem que é fundamental. Existe vida a partir dos 70, entendeu? Rapaz, você tá louco. Existe vida a partir dos 70. De que forma é que ele chegou aos 90 anos? Pois é. Né? Como é? Eu falei, o senhor come o quê? Ele olhou pra mim e falou... Assiste o filme que eu vou te contar. Eu concordo. Assista o filme para você saber. Então, assim, a gente está gravando já estamos filmando a história do seu Francisco. E é isso, essa percepção que eu tenho enquanto... Cara, que coisa maluca. 90 anos. 90 anos. E aí a minha inocência, ele vai a pé a Bonfinópolis? Não, ele vai correndo, cara. Cara, é mole, cara. É brincadeira. Seu Francisco. Seu Francisco. Então aqui já vou deixar o compromisso, né? Nós vamos fazer um podcast aqui com o seu Francisco, por favor. Tem que fazer. Cara, você já fica assim, já fica com essa missão. Vamos trazer seu Francisco aqui, que eu fico imaginando o que esse sujeito não tem de história para contar. O que esse sujeito Ele é mais velho que Goiânia, cara. Mais velho que Goiânia. Goiânia tá com... Não tá com uns 90, não. Tá com 70 e poucos, eu acho. 90. Tá com 90, verifica aí para nós aí. 90. Mas o que acontece? Eu tenho... Vou até te dar depois uns teaserzinho que eu tenho dele aqui. Uhum. Ele fala que ele começou a correr, acho que em 2007. Por quê? Da idade de Goiânia. 90? Aí. Da idade de Goiânia. Cara, eu tô bem atrasado, viu? Porque pra mim tava nos 70 e poucos. Mas eu parei de contar depois de um certo tempo, né? E aí o que eu fiz? Eu tô contando ao contrário. Então assim, você tá fazendo quantos anos agora? Se for 50, eu digo 49. Entendeu? Tô voltando. Então, vamos ver. Então, a nossa percepção é essa. O que é que a gente deixa? Né? Com certeza. Esse filme de Brasília é um filme extremamente educativo. A nossa ideia com ele é conseguir distribuir ele em todas as escolas, né? Tomara que você consiga, então, porque assim, é muito importante. É um material que... Cara, é assim, você vai saber o que aconteceu, como é que aquela cidade inteira surgiu, a ideia, o porquê disso, você vai saber, cara. Essa informação é fundamental. E é gostoso demais. Eu e a Carla, a gente estava entrevistando um dos engenheiros, né, que está vivo ainda, lá em Brasília, e ele falou assim, tem muita coisa aqui que o povo não sabe. O povo não sabe por que a W3 não tem tesourinha. Eu falei, uai, como assim não tem tesourinha? Ele falou, ué, a W3 era para ser igual às outras, tem as tesourinhas de retorno, e não tem. Eu falei, mas por quê? Ele falou, ih, rapaz, aí eu vou te contar, a história é canseira. Não, é engraçado demais. Um filho
Tinha o Israel Pinheiro, que era o coronel lá que... Acho que era o coronel, né, Carla? Nova Cap, né? Nova Cap. Mas era militar. Esse né? termo, eu morei em Brasília em 1976, né? E trabalhei na TV Globo lá. A estação era embaixo da torre. Da torre. Da torre ali. Então lá você tinha, pra você ver, naquela época, você sabe o que eu estou falando, naquela época os comerciais chegavam em fitas de cinema. Você tinha um operador de telecine, entendeu? 2 telecines e os caras trocando filme, tira um, põe outro, tira um, põe outro. Naquela época lá, em 1976, Brasília era outra cidade, entendeu? Não, você vê, tanto que a nossa história é nova, entendeu? Por 76, olha isso aí. Pois é. Né? E aí um filho do amigo do Israel Pinheiro, lá de cidade mineira. Qual? Você lembra? Não, né? Uma cidade, não sei se é Abaeté, uma coisa assim. O pai dele falou, meu filho, mas você aqui de braço cruzado, nosso amigo Israel Pinheiro foi prefeito aqui, tá lá em Brasília, junto com o Juscelino, construindo uma cidade, ser formado. Vai lá, pede um emprego para ele. E aí ele falou, tá certo, eu vou lá pedir um emprego. Chegou lá, aquela fila de gente, aquele povo lá esperando. E ele esperou, falou, seu Israel, sou filho do fulano lá de Abaeté. Ô, rapaz, como é que você tá? Ele era meio surdo. E ele falou assim, você é formado em quê? Ele falou, eu sou contador. O cara entendeu. Apontador? Não, você é apontador? Não, já pega e fala com fulano ali, ó. Tá empregado aí, arruma aí. Aí disse que quando ele subiu no caminhão, com aquele tanto de gente, o cara jogou um teodolito. Nossa. No colo dele, ele disse que a marca ele lembra até hoje, Berger, né? Aí ele virou pro cara e falou, rapaz, eu não conheço esse negócio não. O cara falou, isso é facinho demais, você botou ele no chão aqui, ó. Abriu as perninhas dele, ligou ele aqui, ó, fez a mirinha, tirou a tampa aqui, fez a mira, metragem, você pode mandar o trator que vem. Aí disse que foi desse modelo. Quando o assistente do Lúcio Costa chegou pro Lúcio Costa e falou, Lúcio, pelo amor de Deus, você tem que ver um negócio. Ele falou, o que foi? Os caras abriram aquela avenida lá, ó, de ponta a ponta, não tem um retorno. Diz que o Lúcio Costa chegou lá, ficou doido. Correu no Israel Pinheiro, falou, pelo amor de Deus, Israel, falou, ó, você fica quieto, que se a oposição pegar esse negócio, nós não constrói essa cidade, não. O Lúcio Costa pegou um avião, foi pro Rio de Janeiro, chegou, contou pro Juscelino, o Juscelino falou a mesma coisa, ainda virou pra ele e falou, qual a capital que não tem uma reta? E aí, a história da W3 não tem as tesourinhas. Qual capital que não tem uma reta é fantástico, cara, né, onde você já ouviu isso? Eu nunca ouvi isso na minha vida. Pois é, cara. Histórias como essa aí fazem, assim... Cara... Diferencial, né? Quebra o clima do... você saber o que rolou, né, cara? Ó, deixa eu te falar. Histórias, né, como essa aí, quando eu tava em Brasília, o Juscelino morreu, né? Foi 77 ou 78, por aí, né? Que o Juscelino morreu. Foi entre 76 e 78, acho que foi 77, 78. Pois é, o que aconteceu? Eu trabalhava nessa época em Brasília, além da TV Globo, eu trabalhava numa emissora de rádio, que na época chamava Rádio Alvorada. E essa rádio pertencia ao grupo Zero Hora, né? Do Rio Grande do Sul, né? Sim. Beleza. 7h30, né? Pois é, então, 1976. Aí, olha só que loucura, isso é história, né? Tinha um repórter na Rádio Alvorada que trabalhava na Câmara. Ele chamava Tony alguma coisa, não me lembro direito, mas ele era um cara, sabe, assim, desse repórter assim, muito louco, tal, não sei o quê. E eu lá trabalhando já na área da comunicação, não do jornalismo. E eu não sei por que eles me disseram, ó, vai com o Tony para vocês fazerem as matérias do sepultamento do Juscelino. Na W3 Sul, para você ter uma ideia, o caixão do Juscelino passava pela cabeça das pessoas, assim, é um negócio muito louco. Deve ter foto disso. E aí, olha o que aconteceu lá no cemitério. Eu fiquei posicionado, quase assim, eu fiquei com
num determinado momento, eu estava com uma perna de um lado da cova, onde o caixão dele entraria, e a outra perna do outro lado. Ali naquela situação, com maleta, microfone e tal, e o Tony do outro lado falando, tal, não sei o quê. E na Globo tinha um repórter, que eu não sei se você se lembra dele, chamado Costa Manso, que é o cara que começou esse negócio, esse padrão de reportagem e tal na Globo. Começou tudo com Costa Manso. Ele era lá, ele era de Brasília. Cara, sabe aqueles torrões que você, de local onde tem muita terra, né, e tal, que é o caso do cemitério? Eu tomei umas 8 ou 9 pedradas nas costas, porque eu tava fechando o ângulo de todo mundo que tava filmando. Então, assim, maleta, fone, não sei o quê, e aqui o enterro acontecendo, e tá chegando o caixão, e o povo querendo filmar, e sai daí, pedrada. Eu passei por isso. 1976 em Brasília, cara. Eu já procurei várias vezes fotos, assim, falei, cara, deixa eu ver se eu acho alguém, uma foto qualquer, que vai me achar naquela posição. Você acredita num negócio desse? Isso é história, jovem. Enterro, né, cara? É o enterro dele, o enterro do Juscelino Kubitschek. Me lembro como se fosse hoje, porque a Rádio Alvorada, ela estava num prédio lá em Brasília, naquela área comercial ali, perto da rodoviária, chamado Palácio do Comércio, né? Ela ficava, acho que no 13º andar. Cara, um mar de gente naquela W3. Pensa, gente, mais gente mesmo. Você falando nisso, no nosso filme, nós somos em Diamantina. Você lembra o nome do senhor lá? Não, né? Minha memória já era ruim, depois desse AVC, então. E nós fomos entrevistar o único amigo do Juscelino vivo, que era o mais novinho. Ele devia ter uns 20 e poucos anos, né? E o depoimento dele dentro da biblioteca da casa, do instituto lá do Juscelino, né, do museu deles lá, ele pega um livro lá e fala assim: por que o Juscelino foi morto? Por que o Juscelino foi assassinado? E aí nosso documentário para por aí nesse sentido, para não entrar num outro detalhe que seria outra coisa. Não que não seja interessante saber disso, né? Claro, e tem uma baita relevância. Baita relevância. Mas assim, não era o nosso propósito. A gente estava ali com a construção de Brasília, né? Porque o Hélio filmei o Hélio durante 7 anos. Eu tenho outro filme que é Memórias de Arquivo, sobre Goiânia, contando as histórias dele. Vou fazer um parênteses aqui e voltar um pouco. Eu estava fazendo um documentário sobre arte déco e falaram para mim, vai em Campinas, que tem um fotógrafo lá que sabe muita coisa de arte déco e fotografou Goiânia a vida inteira. Aí nesse esquema da produção, o carro da produção já chegou, a produtora já chegou. Quando eu desci lá, a cadeira já estava pronta, a luz pronta, a câmera montada, era só botar o senhor e falar assim, ação, né? E aí, coloquei ele sentado na cadeira, falei, pois é, seu Hélio, então vamos falar do Art Deco. Ele falou assim, você é mal educado. Eu falei, sério, por quê? Ele falou, não, primeiro você chegou aqui, você nem me falou comigo direito, você sabe quem eu sou? Eu falei, sei, o fotógrafo que fez as fotos do Art Deco. Ele falou, não, você não sabe nada da minha vida. A gente não chega na casa dos outros dessa forma, desse jeito. Aí eu falei, o senhor tá certo, o senhor me desculpa e eu quero saber um pouco do senhor. Então, aquela sensação ruim, né? Nossa. Dei um tempo na equipe lá e entrei com ele, ele subiu uma escadinha, aí abriu uma portinha lá em cima, aí tava uma estante com as prateleiras, aquelas pastinhas da escola antiga, né? Aquelas amarela, azul, né? Aí tinha lá MB, JK, Pedro Ludovico. Aí eu falei, o senhor fotografou, MB é o Mauro Borges, né? Trabalhei, fiz uma campanha dele. Ele falou, eu trabalhei com ele muito tempo. Eu falei, JK, aqui é algum conhecido do senhor aí que o senhor filmou e tal? Nunca passou pela minha cabeça. Que era Juscelino Kubitschek. Cara, eu sempre fui muito fã da história do Kubitschek. Ele falou, não, isso aí é o Juscelino Kubitschek. Eu filmei, eu fotografei a campanha dele pro Senado, por Goiás. Eu era fotógrafo do Pedro Ludovico, quando as terras de Brasília, onde é Brasília, as fazendas foram doadas. Eu que acompanhei o Juscelino na primeira visita. Eu fui o primeiro a fotografar ele descendo lá em Brasília. Eu falei, só tá de brincadeira comigo.
Ele falou, não, tô falando sério, esse negócio de arte deco eu não entendo nada. Eu fiz umas fotinhas, eu nem sabia o que era isso. Rapaz, da janela desse quartinho lá em cima, que era um sobrado, é ainda a casa dele, eu falei com a equipe que a gente não ia mais Filmar. E fiquei lá. Eu saí de lá 8 horas da noite. Saí de lá, sentei com a Lígia, que era minha companheira de trabalho na época, e fizemos um projeto sobre o Hélio, foi aprovado, né? E fizemos o Memória de Arquivos. HO Memórias de Arquivo. E já pensando nessa história de Brasília, 7 anos depois a gente consegue aprovar o Brasília, a História da História. Você falou aí da campanha do Juscelino como senador por Goiás, né? Meu pai tinha uma foto de uma chegada do Juscelino, não sei aonde, ou de um comício que ele ia participar, e que o Juscelino estava no pescoço, no ombro dele. Já vi essa foto demais. Pois é, entendeu? E aí eu não sei quem ficou com essa foto na família e tal. Mas olha só. Tem ela lá, ué. Que doideira. Ele tem. E assim, a relação, ele comendo com Juscelino, aquela coisa, era uma coisa tão próxima, né, bicho? Assim, hoje em dia você vê essa distância que o ser humano tem um do outro. Né? Isso, você pergunta para um sujeito, vamos botar um jovem aí de 20 anos, escuta, você sabe alguma coisa sobre Juscelino Kubitschek? Não, já ouvi falar. Cara, é triste, né? É muito triste, porque povo que não tem história, não tem nada. Você vê a história do Juscelino em Paris. Pois é, cara. Como é que ele vivia, a relação dele com o Brasil, o amor do cara pelo Brasil, assim, de uma forma tão gigantesca, assim, que ele foi morrendo, né? Pois é, essas pessoas, quando você entra em contato, né, através da leitura, através do cinema, dos documentários, de livros e tudo, enfim, quando você entra em contato com a história dessas pessoas, você consegue valorizar o que foi entregue para você ao longo do tempo. Porque você imagina quantos milhões de pessoas já foram beneficiados por Brasília, por exemplo. Você entendeu? Esse cara, não é só... Pensa no desenvolvimento que aquilo trouxe para essa região. Você entendeu? Se não fosse Brasília, Goiás hoje poderia não ser o que é, cara. Isso faz toda a diferença. Então, assim, agora entender como é que foi isso, como que surgiu essa ideia, sabe assim, ouvir a história, né? Valorizar o que rolou, né? Valorizar as atitudes. Tipo, cara, se esse cara não tivesse tido essa atitude, milhões de vidas não seriam o que são hoje. Para melhor ou para pior. Exatamente. Entendeu? É uma mudança que mexe com tudo. Com certeza. Então, por exemplo, nós aqui no Centro-Oeste, aqui, o que seríamos de nós, se hoje já se falam que as coisas são difíceis e tudo, e demora para chegar, agora você imagina se sem não Brasília tivesse essa história dessa capital. Sim, senhor. O que seria disso aqui? Não, e outra coisa, parece que não, mas muitas empresas que estão aqui em Goiânia têm no mercado de Brasília uma coisa muito boa. Entendeu? Porque Brasília está aqui a 1 hora e meia, sei lá, 2 horas, né? Você indo direitinho, 80 por hora, então 2 horas você está em Brasília, você vai e volta no mesmo dia sem nenhum problema. Tem muita gente que faz isso, né? E daqui a pouco você vai ter uma ligação aí, sei lá, um trem-bala, não sei o que e tal, que aí vai ficar mais simples ainda. E a tendência, existe um estudo que mostra que esse corredor aqui, daqui a pouco você não vai estar habitado, completamente habitado. Então, graças a Brasília. Tem coisas ruins? Claro que tem. Né? Lógico. Isso é óbvio. Né? Tem muita coisa ruim, tem, mas olha, as boas suplantam as ruins, entendeu? Exatamente. Porque não tem cabimento. Bom, Rai, você acha que o cinema, aí já saindo um pouco especificamente, né, do que a gente está falando mais dos projetos da Tupi e tal, que aliás eu acho isso muito legal, deixa eu deixar isso bem claro, porque você vai criar, ou você está criando já, né, porque você não vai, você já está fazendo, né, você está criando a possibilidade das pessoas que estão estudando, estão tendo contato com a teoria, né,
acessem a prática já com uma experiência enorme que vai ser oferecida a eles. Isso vai transformar muita gente em fontes importantes nessa área. Não tem a menor dúvida disso. Essa é a ideia mesmo, assim. Cara, enquanto nós podemos, eu acho que uma grande contribuição do ser humano para a sociedade é transmitir aquilo que sabe, entendeu? Então, assim, enquanto você puder fazer isso, eu acho que é uma maneira muito grata de agradecer tudo que você recebeu. Com certeza, né? Então, com certeza. Assim, eu sou uma pessoa muito grata mesmo com tudo que eu recebi das outras pessoas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com Zé Petrillo, que é o avô do Alok, né? Que é uma pessoa conhecida, que foi um dos documentaristas mais sábios que eu trabalhei na minha vida. Falaria Paraguai com ele. Ou seja, o Alok não surgiu do nada. Né? Não. Para você então, que acha que o Alok surgiu... tem história, ele né? teve lá um avô que era fera. Eu até encontrei com ele, Fernando de Noronha, e fui falar com ele, né? E aí, eu conheço o pai dele, né? Ele eu nem conhecia, assim, só de mídia. E aí ele falou, você tá de brincadeira. Eu falei, não, eu tenho uma tatuagem aqui, que é uma câmera que foi do seu avô, né? Nossa. Que é um retrato dela. E ele falou assim, meu sonho era fazer cinema. Eu falei, mas você já faz coisas maravilhosas. Mas o avô, eu ia filmar com ele no Araguaia, e aí o povo desesperava, porque assim, por exemplo, eu saía lá da ideia, menino, eu entrei com 16 anos. Então, ele locava o equipamento e aí acabou. E falava, mas como é que ligava? Existia celular? Eu não conheço o Alok pessoalmente, mas eu tenho a impressão que o Alok é um bom caráter. Demais! Né? Cara de uma energia fantástica. Pois é. E aí o Zé Petrillo falava, Petrillo, a gente veio para ficar 3 dias, já tá fazendo uma semana, nós não vamos gravar. E lá assando carne, peixe, aquela coisa toda. Falei, deixa eu pelo menos olhar o roteiro. Ele falou, não tem jeito. Eu falei, mas por quê? Porque tá aqui, ó. Então, assim... Não dá para olhar. Era coisas bem artesanais, vamos dizer assim, documentários artesanais mesmo, que era sucesso no Brasil inteiro. Caramba. Você sente falta aqui de alguma coisa para estimular isso? Por exemplo, algum festival específico, alguma coisa? Você tem alguma ideia nessa... Não, eu acho que a gente tinha que ter mais festivais. Com certeza. Porque assim, é impossível você falar que Goiás tem praticamente conhecidos, tem mais, mas assim, Goiânia Mostra Curtas, que é um bom festival, e o FICA também é um bom festival, mas isso tinha que ser ampliado, entendeu? Tinha que ter mais condições, por exemplo, mas eu tenho esse festival aqui em Goiânia, mas esse festival ele não tem a possibilidade de acontecer em outras cidades sem ser uma repetição, entendeu? Entendi. Porque é fácil, vou repetir o festival X na cidade tal. Então, assim, uma amostra que já foi apresentada, premiada, né? Assim, não abre possibilidade para novos, né? Para novas pessoas, novos filmes, né? Então, aqueles que foram premiados vão ser reapresentados. Tem uma coisa que eu não entendo por que não é assim, né? Não é assim que eu digo, e não é assim no Brasil inteiro, né? Pra você ver, se você vai para os Estados Unidos, a indústria do cinema, ela é altamente poderosa, emprega milhões de pessoas e faz, e assim, para muita gente, o que eu vou dizer aqui é óbvio, né? Mas para muita gente, o que eu vou dizer aqui não tem nada de óbvio, ou seja, a pessoa nem se tocou para isso. Mas grande parte da propaganda americana para o mundo, do modo de vida, do que é certo e errado, da ideia de democracia, não sei mais o que e tal, tudo isso os Estados Unidos usou o quê? O cinema para passar. Tem até uma anotação aqui. Então, essas coisas todas que o cinema no Brasil poderia estar caminhando nessa direção, né, para se transformar numa grande indústria, ela vem de ideias daqui, vamos transformar Goiás num negócio muito legal na área de cinema e vídeo, por exemplo, né? E isso se espalhar pelo Brasil, daqui a pouco nós temos aí uma indústria empregando milhões de pessoas. Eu estava conversando com um amigo meu, que é o Ítalo Yuri, goiano, né? Diretor de fotografia de vários filmes no Rio de Janeiro, que foi embora para Los Angeles, né? E ele estava falando, quando eu cheguei lá, já entrou a pandemia, mas
o que movimentou os Estados Unidos foi o cinema, entendeu? Senão aquele povo tinha morrido de fome. Então, assim... É fogo, né, cara? Você tem noção, bicho? Assim, a renda, que o PIB do país tá ali, ó, no cinema. Pois é, e eu fico imaginando o quanto essa indústria, porque é assim, né? Quanto menos cultura, menos você tem visão nessa direção. Né? Enfim. Se torna você fala assim, ó, se você é governado por quem não tem cultura, ó, o cinema, o teatro, a educação, né, a produção de livros, a produção cultural, a poesia, tudo isso vai sofrer. Né? Como sofreu aí nesse período que a gente viveu, né, nesse processo todo aí. Entre 2018 e 2022 foi um caos total, né? Assim, mas põe caos nisso, né? Enfim, então quanto mais você é governado por quem não tem cultura, porque as pessoas entendem cultura, assim, cultura é o intelectual, né, e tal. Não é só isso, né? Eu conheci muitas pessoas que aprenderam a ler só e a fazer contas de somar, dividir, multiplicar e só, né? Pessoas que aprenderam isso. Mas aí o que essas pessoas fizeram? Por algum motivo, elas adquiriram o hábito da leitura, sabe? E aí são pessoas com a cabeça completamente aberta. São pessoas que serão contemporâneas em qualquer tempo. Entendeu? Ou seja, essas pessoas, eu estou dando esse exemplo para dizer que você não precisa ter doutorado, mestrado, sei lá o quê, pós-doutorado, PhD, nas coisas. Não, isso é conhecimento específico. Eu estou falando de visão de mundo, é da capacidade de entender como é que isso funciona, né? Como é que você pode ter 8 bilhões de pessoas no planeta e esse troço ainda está funcionando de algum jeito, entendeu? Tudo isso depende da cultura. Tudo isso depende da cultura. Então, quanto mais as pessoas têm senso crítico, que vem através desse conhecimento que você adquire por ter a cabeça aberta, quanto mais isso ocorre, melhor fica para o ser humano. Melhor fica para as sociedades que estão aí enfrentando problemas terríveis, cara, né? Então, o cinema poderia contribuir com o Brasil, assim, milhões de vezes mais, mas infelizmente... E o que a gente diz, por exemplo, igual eu estou falando aqui, a falta de festivais, é a falta de planejamento cultural, entendeu? Porque, assim, de que forma isso pode ser estendido? Né? Foi um planejamento cultural governamental. Então, assim, vamos fazer um projeto para isso, entendeu? Não só, por exemplo, a lei de incentivo, que você pode utilizar a verba para fazer isso ou aquilo. É tudo muito restrito, cara. Esse povo passa uns perrengues que, assim, Não, coisa de... Bom, cara, nós já estamos conversando aqui há mais de 1 hora, né, Rodrigo? Passa muito rápido, né, cara? Passa rápido. Passa muito rápido. Você fala num podcast 1 hora, você fala... Nossa, você pensa que que nada, cara. Voa, o tempo voa. Não deu nem tempo de eu tomar e comer uma jurubeba. Uma jurubeba. Puta, não, aliás, eu te falava, agora todo programa, a gente tem aqui, eu vou até pegar porque você não vai, assim, não vai dar pra gente mostrar especificamente, mas aqui, bem próximo, tá vendo? Isso aqui é jurubeba, ó, certo? Tá aqui a jurubeba e eu sou o maior comilão de jurubeba aqui, porque a ideia era falar, não, experimenta aí que a gente vai filmar a sua careta e tal, não sei o quê. Mas eu falei, quer saber? Às vezes a pessoa fica constrangida, né? Eu falei, não, tá aí a jurubeba, quiser provar. E tem também aqui uma pinguinha que a gente criou aqui, ó, que chama juru, certo? Olha só. Juru. Isso aqui pra quê? Comeu a jurubeba, quer tirar o gosto, tá aqui, ó, pinguinha. Ninguém aqui toma garrafa, só um cálice. É só uma merrequinha, entendeu? Como diz o pessoal mais do interior, né? É um dedinho só e pronto. Um cara como eu, por exemplo, se eu tomar uma dose inteira, se eu já sou doido, então aí pronto. Aí... eu também não tô podendo, não. Eu espero que você não esteja saindo do podcast com alguma necessidade. Pessoal, eu queria falar sobre isso, mas
Está em tempo ainda, beleza? Mas antes de se despedir, eu queria que você desse aí os contatos, como é que as pessoas acham a Tupi, enfim, né? Que você desse uma geral nesse sentido, porque quando as pessoas assistem e falam, cara, mas cadê o contato do cara? Como é que é isso? Eu fiquei interessado, queria saber mais e tal, enfim. Vamos lá. Necessidade eu vou ter sempre. Sim, com certeza. Por isso que eu voltaria aqui para a gente trocar mais ideias. E, aliás, eu digo o seguinte, ó, daqui uns dias, porque nós somos muito novos ainda, né? Vai subir não sei se LED, as letrinhas vão subir ali, né? Assim, colaboradores. Todas as pessoas que vieram aqui, os nomes estarão lá, porque elas se transformam em colaboradores quando elas vêm aqui e nunca mais vão deixar de ser. Sim, né? Isso é muito importante, então, é uma forma bacana. E toda vez que você tiver um assunto que tenha relevância, Leal, podemos falar sobre isso? Podemos, então vamos lá. Então você vai ser um dos colaboradores do Jurubebas, com certeza já é. Bacana, e parabenizo, né, o Jurubeba por ser essa porta aberta aí vai de ser. interlocução com a sociedade. Com certeza. Né? Isso é muito importante. Bom, a Tupi Filmes está passando por um processo de reformulação, né? Nós estamos buscando essa estrutura do Instituto e em breve isso aí vai estar a todo vapor. O contato da Tupi Filmes é @tupifilmes, né? @tupifilmes, não tem .com. É no Instagram. E é isso. @tupifilmes. @tupifilmes. Tupi com I ou com Y? Tupi com I mesmo. Tupi bem original mesmo. O Tupi mesmo para valer. Tupi para valer. Porque hoje em dia você tem que perguntar, viu? O povo fala, mas por que Tupi Filmes? Eu falo, porque é uma coisa genuinamente nossa. Cara. Sabe? Não tem nada com... Não é nome de câmera, não é nome de equipamento, é o nome nosso, da nossa As pessoas origem. me perguntam, por que Jurubeba? Você só... Primeiro porque é uma pílula de fel que eu amo, né? Então assim, e o podcast é o lugar que você vai concordar e você vai discordar. Então assim, então tá aqui, o nosso ponto de interseção aqui é a Jurubeba, compreendeu? Agora, além disso, Jurubeba tá na nossa cultura, cara. Né? O arroz branco com Jurubeba, quem é que não... Quem não quer? É criar o meu slogan, né? Tupi, a nossa tribo, pronto, acabou. Entendeu? Meu amigo, foi um prazer enorme, viu? Prazer foi meu. Obrigado, viu? Bom, para você que esteve acompanhando mais uma vez o pior e o melhor podcast do mundo, que somos nós aqui, o Jurubebas, né? Enfim... mais uma vez, obrigado. Não esqueça do like, viu? Que é muito importante, né? Se gostou, dê o like, porque dá relevância. O YouTube entende isso, tipo assim, não, se alguém gostou, vou mostrar para mais pessoas, beleza? Se não gostou, dá o like também, clica lá no sininho das notificações e faça a inscrição no canal. Também traz relevância porque a gente está tentando fazer aqui, né? A ideia, né, é que esse conhecimento seja compartilhado com as pessoas. Então aqui a gente vai falar de filosofia, de sociologia, de antropologia, de saúde, de medicina, de engenharia, de música, de cultura, de cinema, de tudo que você puder imaginar que cair aqui nessa mesa, a gente vai falar com gente que tem conteúdo. Beleza? Mais uma vez, obrigado, um abraço e agora eu vou degustar a minha Jurubebas, beleza? E vou tomar até uma picadinha ali da nossa Juru, que é uma pinga de engenho deliciosa. Tchau!